Carta de Paulo aos Colossenses 2 e Romanos capítulo 3. Deixa marcado Romanos e vamos começar por Colossenses, tá? Nossa leitura. Todos encontraram? Glória a Deus. Bem, irmãos, primeiramente eu repito, serão todos muito bem-vindos à casa do Senhor esta noite, porque Amém. Obrigado, irmão. Nós estamos caminhando a passos largos para o fim de todas as coisas, e bem sabemos disso por causa da palavra de Deus. Os sinais de Cristo foram deixados para a igreja. Ajuda eles lá, gente. Para a igreja. Que sinais? Coisas que aconteceriam, que iriam mostrar para a igreja, não para o mundo, mas para a igreja, quando a volta de Cristo estaria perto. Eu não vou entrar nesses pormenores aqui esta noite. Mas, sabendo que a volta de Cristo era se dar em um abrir e fechar de olhos, era se dar através da própria morte do homem, porque eu sempre falo, as duas condições em que Jesus Cristo volta para uma pessoa, é a condição coletiva no arrebatamento, ou é a condição singular na morte desta pessoa. Em ambos os casos, o desfecho é o mesmo. A alma desta pessoa necessita estar preparada para poder herdar a vida eterna. A salvação, ela é um dom gratuito. Não se paga por isto. Embora nos tempos antigos da igreja, o catolicismo cobrava a indulgência, porque o povo não detinha o conhecimento da verdade, da graça de Deus, até que Martinho Lutero, o monge, ousou contradizer os ensinos, porque eram contra a palavra de Cristo. Quando essa palavra se tornou conhecida no mundo, então a luz do evangelho começou a resplandecer no coração dos homens. Os homens passaram então a ter o conhecimento da salvação por Jesus Cristo mediante a fé. É um dom gratuito de Deus. Então não precisava mais pagar. Na verdade, nunca precisou. Não precisava pagar para ser salvo. Então, o povo começou então a saber que aquela prática cometida jamais salvou aqueles, mesmo que os que já haviam morrido, mas que acreditavam que estavam salvos porque tiveram o recurso financeiro para pagar a indulgência à igreja. Isso é história. Entretanto, uma dívida ainda continua na vida do homem. Uma dívida que o homem não pode pagar. Você não pode pagar uma dívida que Deus fala que você tem com ele. Porque no momento em que o homem se afastou de Deus, no momento em que o homem passou a ter deleite com o pecado, e o que é o pecado? Pecado é uma condição que alguém afirma? Não. Pecado é tudo aquilo que o homem vive e é contra a palavra de Deus. Não é o que Deus quer que ela creia ou viva. O viver aqui é praticar. Então, qualquer coisa que eu e você façamos e que não está de acordo com a palavra do Senhor, os homens podem até não ver como pecado. É como aquela pessoa que tem dívida, mas não reconhece que tem que pagar. Assim é uma pessoa que peca e acha que está tudo bem em pecar. Que isso não é uma ofensa contra Deus. Ela tem uma dívida
E na cabeça dela, ela não concebe uma condição de que essa dívida tem que ser paga. Só que a dívida a qual Deus se refere, ele sabe que o homem não pode pagar. Nunca pôde. Porque o homem, desde que pecou, o pecado sempre está nele. Paulo disse que o pecado tenazmente assedia a vida do homem. Porque é a única prática que condena o homem ao inferno. Deus não condena ninguém ao inferno. É o pecado do homem que condena. Deus simplesmente aplica a sentença. É como um juiz em um tribunal. O juiz não condena. O que condena é o júri. O juiz, dado a sentença do júri, ele pega a lei do seu país e aplica ali a sentença. Assim também é Deus. Os nossos pecados é o júri. Só que os nossos pecados não estão ali na condição de nos ouvir para saber se somos culpados ou não, como o júri. O pecado está ali para poder mostrar que nós o amamos e vivemos a vida a praticá-lo, e por consequência disso, o pecado está ali para reivindicar de Deus o cumprimento da sentença. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele quer o cumprimento da sentença. Porque era uma dívida que o homem não pagou. Então Deus, por sua graça, o que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho. E o texto fala, sem pecado, para poder morrer. Porque Deus havia colocado uma condição no mundo para que ele perdoasse o pecado que entrou no mundo através de Adão. O homem teria que sacrificar animais para que através do sangue daqueles animais Deus pudesse perdoar. Por que o sangue? Porque o sangue representa vida. Então, era uma vida sendo morta para que outra não morresse. Entenda o que eu estou te ensinando. Para que Deus não matasse o homem por causa do pecado, alguém ou alguma coisa viva tinha que morrer. Daí instituiu Deus o sacrifício de animais, para que o sangue daqueles animais, quando Deus visse, Deus não matasse o homem que havia cometido o pecado. Olha todo o transtorno que o homem trouxe ao mundo. Deus teve que sacrificar animais para poder perdoar o pecado do homem. E assim, o povo de Israel, que é a nação eleita de Deus, começou a ser purificado. Porém, cada pecado cometido, um animal tinha que ser o quê? Sacrificado. E o sacerdote então pegava o animal, a depender do pecado, tinha um específico animal ou uma quantidade de animais, e ali o sangue apagava dos olhos de Deus o pecado do homem. Mas isso se tornou uma rotina. Porque o sangue de animais jamais poderia tornar o homem perfeito por causa do próprio pecado. Então o que Deus fez? Deus teve que enviar o que você conhece, o seu Cordeiro. O Cordeiro Santo, que é o que representou Jesus. Ao invés de o homem sacrificar animais para que obtivesse o perdão dos pecados, Deus então entregou Jesus, que a palavra diz que foi o sacrifício de Deus, eficaz e para sempre. Apenas por meio de Jesus, a dívida de pecado que o homem tem com Deus pode ser paga. Tendo dado essa introdução, o capítulo 2 de Colossenses, a partir do versículo 13, a palavra diz assim: E a vós outros,
que estáveis mortos pelas vossas transgressões, estavam o quê? Mortos. Por causa de quê? Transgressões, do pecado. E pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. O ele aqui, o contexto fala de Cristo, amém? Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos. Perdoando o quê? Todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amém, igreja? Até aqui, por enquanto. Então, presta atenção no que o apóstolo Paulo escreveu. Ele disse, olha, para vocês, eu vou tratar no singular, para você que estava morto para Deus por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados, Deus te deu vida juntamente com Cristo. Ou Deus quer te dar vida juntamente com Cristo. Porque eu troquei o verbo aqui, o tempo verbal. Porque uma coisa é Deus já ter te dado. Outra coisa é você ainda não ter alcançado isto. Deus quer te dar a mesma vida que Ele deu a Jesus, quando ressuscitou dos mortos. Deixa eu retroceder ao Calvário. Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele precisou ser sacrificado e o sangue dele precisava correr do corpo, sair do corpo. Por isso, Ele teve que ser cravado. Deus permitiu que colocasse uma coroa de espinhos, porque o sangue tinha que sair do corpo. Saiu pelas mãos, saiu pelos pés, saiu por suas costas por causa do chicote, saiu pelo crânio por causa da perfuração dos espinhos, e teve que sair também pela sua lateral quando o soldado lhe cortou um dos lados do corpo. Saiu sangue e água juntos. Aquele sangue, quando Deus viu, Deus então disse que tudo escrito de dívida que o homem tem com ele seria perdoado quando este homem viesse a crer em Jesus Cristo e no seu sacrifício. Crer em Jesus e no seu sacrifício não é a mesma coisa de crer que Ele existe e que Ele morreu pelos pecados. Crer em Jesus e no seu sacrifício é pela fé você receber isto e pela fé você passar a viver para Deus por causa deste sacrifício. Aí é o que entra o que Paulo disse. E Ele vos deu vida quando você estava morto por causa das suas transgressões. É isso que Jesus veio fazer. É isso que Ele ainda está fazendo. Para quem? Para o homem, para a pessoa que ainda não o recebeu como seu Senhor. Enquanto o homem aqui é ser humano, enquanto o homem não reconhecer que precisa pagar essa dívida com Deus, e que essa dívida só pode ser paga pela fé em Jesus Cristo, este homem está condenado ao inferno e ao lago de fogo e de enxofre quando morrer. A dívida ainda continua. Ainda existe uma sentença que vai ser aplicada por Deus a essas pessoas, porque não se arrependeram dos seus pecados. Ainda não receberam a justificação dos seus pecados, que vem apenas por Jesus Cristo. E olha o que ele fala, tendo cancelado o escrito de dívida. Lindo isto. Ele removeu inteiramente a dívida, encravando aonde? Na cruz com Cristo. Entende isto? É por isso que Jesus Cristo veio e teve que morrer. Não o mataram. Ele deu a sua vida, mas pelas mãos de alguém, a morte tinha que chegar até ele. Mas foi ele que se entregou, por amor a Deus, por amor a mim e por amor a você. Por amor, ele aceitou ser visto como um animal, um cordeiro.
para que o sangue dele fizesse com que Deus nos perdoasse a ofensa, nos perdoasse as transgressões. O homem cujo coração ainda não se inclinou para Cristo em arrependimento, ainda não se inclinou para Cristo para buscar uma nova vida, ainda há uma dívida que precisa ser paga. Deu para compreender até aqui? Amém. Em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, a partir do versículo 21, e quando eu parar de ler, eu preciso que você pare também. Estamos combinados? Paulo escreveu assim, versículo 21 do capítulo 3 de Romanos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Jesus Cristo. Então, olha, não é mediante a fé no apóstolo Paulo, não é mediante a fé em Maria, não é mediante a fé em Pedro, não é mediante a fé em Lucas, não é mediante a fé em João, é mediante a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque só o sangue dele foi aceito por Deus para perdoar os seus pecados. Enquanto uma pessoa estiver recorrendo a outro ser humano que morreu, ainda que tenha sido um ser humano as suas vidas e nomes estejam na Bíblia, estão recorrendo a alguém cujo sangue não tem o poder de perdoar pecados. Por quê? Primeiro, porque morreu, mas não ressuscitou. E segundo, morreram como todos nós um dia vamos morrer, com o pecado inerente à nossa vida. O pecado está em nós. Ah, pastor, mas o pecado não nos condena? A prática dele sim. Por isso que Deus precisa que a dívida seja paga, para que quando você pecar, o que Paulo também escreveu, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso só se aplica a quem Jesus Cristo pagou o escrito de dívida que já existia desde que nasceu. O que é que diz o salmista? Em pecado me concebeu minha mãe. Então nós nascemos do pecado, nós somos frutos do pecado, não a relação dos nossos pais vinda do casamento que é santa. Ou mesmo que tenha sido em pecado fora do casamento, mas é a condição humana sem Deus. Somente quando nós passamos a ter o entendimento para reconhecer o que Jesus Cristo fez, e assim, quando ouvirmos a pregação do Evangelho, termos a condição de crer nele ou de rejeitá-lo, mas partindo pelo que eu estou dizendo, de crer nele, então nesse momento nós passamos a ter nossos pecados justificados. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus. É isso que Paulo está aqui explicando. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, olha o que diz o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados como? Gratuitamente. Peraí, tem um complemento. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A coisa que é importante. Então veja bem, somos justificados. Justificados de quê? Do pecado. O que significa isto? Vem cá, pastor Marcos. Fique do meu lado. Preste atenção. Pastor Marcos, ele pecou contra Deus. Está vivendo uma vida em pecado. Entenda o que eu estou dizendo. Então existe uma dívida que ele tem que pagar com Deus. Eu sei que você entendeu. Eu quero só enfatizar mais esse ensino.
ele tem que pagar essa dívida com Deus de toda a vida de pecado que ele viveu. Por incredulidade, por idolatria, por rebeldia, na prostituição, na mentira, nos vícios, na droga, na bebedice, e o malícia, e aí vai. Tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Então veja bem isso. Ele então se converte a Deus, ou dá um passo para isso, porque ele passou a crer no Evangelho. Então Jesus, eu vou representar Jesus. Eu morri por ele. O que eu fiz lá na cruz, o que Jesus fez na cruz, ainda permite que ele seja o quê? Justificado. Quando Deus o perdoa, por quê? Porque pelo sangue de Cristo, que eu estou aqui representando, o meu sangue pagou a dívida que ele tinha com Deus até esse momento. Então, a partir de agora, porque ele crê em mim, porque ele crê no meu sacrifício, eu estou representando Jesus, tá? Porque ele crê no sacrifício de Jesus, para não ficar dúvida, né? Porque ele crê no sacrifício de Jesus, os pecados que ele cometer agora são o quê? Justificados. Eu estou sempre na frente dele, diante de Deus. Quando ele pecar e ele pedir a Deus perdão em meu nome, eu conheço o coração dele, Deus também. Então Deus olha para mim e fala: o seu pecado está justificado. Aonde? Em mim. Por isso que teve que ser o sangue dele. Porque se fosse sangue de animal, eu morri, Deus o perdoou. Eu teria que morrer de novo. Aí ele vai pecar amanhã. Eu teria que morrer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas sendo Jesus Deus, o que eu fiz aqui, o que Jesus fez aqui, o seu sangue, é para sempre. Cada vez que ele pecar e se arrepender, os seus pecados estão o quê? Justificados em mim. Porque o meu sacrifício sempre vai estar diante do olhar de Deus. Compreende isso aqui? Isto é a graça. Obrigado, irmão. Isto é a graça de Deus. Sendo, pois, justificados gratuitamente. Viu que quando a palavra de Deus se tornou conhecida no mundo, aqueles que cobravam para salvar já não podiam mais enganar o povo, porque o povo ia saber que somos salvos gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, ouça bem isso, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o quê? O justificador daquele que tem fé em Jesus. Lindo isso, não é? Quero te explicar com mais detalhes. Mediante a fé, o versículo 25 diz que Deus, para manifestar a sua justiça, Deus foi tolerante com os nossos pecados. Por que tolerante? Porque por causa dos nossos pecados, o que nós merecíamos era a morte. Merecíamos ser condenados por Deus imediatamente quando nós pecamos. Só que Deus estava vislumbrando uma manifestação futura da sua justiça. Ele tolerou os meus pecados quando eu era incrédulo. Ele tolerou os seus pecados quando você era incrédulo. Para quê? Tendo em vista. Então Deus estava olhando algo que estava para acontecer, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. O motivo pelo qual Deus não te matou, não tirou a sua vida por causa do pecado,
É porque nesse tempo agora, hoje, Deus estava esperando que ele viesse para a sua vida, para que você ouvisse essas palavras e viesse a crer no seu Filho, para que ele apague a dívida do pecado que você tem, que ele tolerou até hoje. E o hoje significa até o momento, aquele dia em que nós ouvimos ou aqueles outros que ainda vão ouvir. Deus tolerou. Eu tolerei o seu pecado. Eu tolerei a sua vida errada, porque eu tinha em vista uma manifestação de poder, uma manifestação de justiça no tempo presente. Hoje esse é o tempo para você, porque você está ouvindo isto. Até aqui, Deus relevou tudo o que você fez. Até aqui, Deus não colocou na balança contra você, muito pesada, tudo que você fez de errado. Porque você o abandonou, porque você nunca caminhou com ele, porque você nunca o ouviu. Até o presente, a esperança de Deus é que você viesse a ouvir essas palavras. E mediante a fé em Jesus, Jesus, se torna justificador dos seus pecados. Então Deus não tem mais motivo para punir a sua vida, também no tempo presente, por causa do pecado, desde que você, de todo o coração, passe a ter fé em Jesus. E esta fé em Jesus é a fé que te salva. É a fé que faz Deus perdoar os seus pecados. É a fé que faz Deus, a partir deste momento, transformar você em um novo homem, uma nova mulher, como Jesus Cristo falou para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então hoje é um tempo de oportunidade para você. Sim, para você que está aqui esta noite, hoje é um tempo de oportunidade para você, se ainda havia uma dívida sua com Deus. Essa dívida não é paga porque você foi batizado nas águas. O batizar nas águas é a consequência da sua fé em Deus, porque o velho homem que pecou, Deus fala que apenas quando ele é batizado nas águas, o velho homem é o quê? Sepultado nas águas de batismo. Mas o perdão dos pecados não vem pelo batismo, vem quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida. E ser Senhor da sua vida significa que você tem predisposição para obedecê-lo, mesmo a contragosto. Você tem predisposição para obedecê-lo a qualquer preço. Você tem predisposição para fazer o que ele manda e o que ele espera que você faça. A coisa que Deus manda e a coisa que Deus espera que você faça, com uma pessoa que agora testemunha fé em Jesus Cristo. O que eu estou te explicando aqui é o caminho que leva você de uma pessoa morta, de uma pessoa endividada perante Deus, de uma pessoa condenada por natureza ao inferno, a ser queimado no lago de fogo eternamente, a uma condição de uma pessoa justificada por Cristo, perdoada dos seus pecados, uma pessoa lavada no sangue, uma pessoa apta a se tornar um cidadão no céu, um cidadão do céu, e ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo do reino celestial. Isto é o Evangelho. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado. Esse é o Evangelho que tem que ser ensinado. O Evangelho que leva o homem a se reconciliar com Deus, que leva o homem a nascer de novo, que leva o homem a reconhecer os seus pecados. Aí é uma ação do Espírito Santo convencer você do que realmente você precisa se arrepender. Então Deus te convence disso. Por quê? Porque agora você foi justificado por Cristo. Porque você creu e porque você crê. Entende isso, igreja? Eu termino aqui essa palavra dizendo mais uma vez para você: até o dia de hoje, Deus tolerou os pecados
de muitos de nós. Até o dia de hoje, Deus não ergueu as mãos para punir, embora muitas vezes Deus esteve pronto para fazer. Só que Deus, Romanos capítulo 3, versículo 26, tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Esse é o tempo para você. Esse é o tempo presente, que eu vou dizer assim, que Deus muito aguardou que chegasse. Só não está no poder dele fazer com que você creia nessas palavras. Daqui para frente é você. Daqui para frente são as suas escolhas, suas decisões. Se você quer conhecer a Cristo, leia a palavra. Quer conhecer a Cristo? Venha para os cultos ouvir a pregação. Quer conhecer a Cristo e a salvação e recebê-la? Abra o seu coração para Jesus. Se arrependa dos seus pecados, do presente e do passado. Se arrependa de todo o seu coração, para que você tenha um lugar no reino de Deus. A palavra diz que o inferno nunca se farta. O que quer dizer isso? Sempre tem lugar para quem rejeita o sacrifício de Cristo. Mas de igual modo, o céu, infinitamente mais. Não se compara, o inferno não se compara ao céu. Deus diz que aonde abundou o pecado na sua vida, superabundou a sua graça. Pastor, o senhor não conhece a história da minha vida. Você também não conhece a minha. Jesus conhece a de cada um. E o que ele fez na cruz apaga. Você leu? Você creu? Todo escrito de dívida. Todo! Para que nada possa condenar você. Por isso a palavra diz, e os que estão em Cristo estão justificados. Na verdade, eu pensei uma coisa e falei outra. A palavra diz, é o que mesmo? É, mais ou menos isso aí. Eu pensei 1000 coisas ao mesmo tempo aqui. Veio 10 versículos ao mesmo tempo, eu não falei nenhum. Os que estão, é mais ou menos isso aí. Eu fiquei tão empolgado, veio 10 versículos na minha cabeça, eu fui falar um e embolei 15. Mas os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, ficaram para trás. Eis que tudo novo se fez. Amém? Isto é o que importa. Isso é o que importa. É o que é novo aos olhos de Deus. Receba esta palavra. Creia nela. E a partir de hoje, que você possa testemunhar Jesus na sua vida, até o ponto da sua vida ser totalmente entregue e rendida aos pés dele. Amém, igreja? Você crê nisso? Esse é o poder da graça de Jesus Cristo. Diga graças a Deus.